Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de Mateus 7, versículo 6. Mateus 7 é muito utilizado, por todas as pessoas, inclusive para aqueles que vivem na iniquidade e não quer que ninguém fale contra o pecado. Aí ele diz que não julgueis para que não sejais julgados, Muita gente gosta muito dessa palavra, Principalmente aquelas pessoas que não gostam de ser repreendido. Então, hoje nós vamos falar disso. Vamos falar do versículo 6, que diz assim: não lançais aos cães as coisas santas, e também não lançais aos porcos as vossas pérolas, porque além deles não aceitarem, não entenderem aquilo, eles vão se lançar contra você, eles vão pisar nas pérolas, pisar nas coisas santas e ainda vem contra você, tá? O que significa isso? Significa o seguinte, que as coisas santas é o quê? A palavra de Deus, a oração, se a pessoa aceita aquela oração, é santo para ela. A palavra de Deus, se ela aceita, é santa na vida dela. Agora, se você lançar as coisas santas, o amor santo também, aquele amor que você quer recuperar aquela pessoa, você lançar tudo isso aos cães ou aos porcos. Aos cães significa as pessoas iníquas, as pessoas que não se arrependem, as pessoas que ouvem, mas não praticam, aquelas pessoas que também criticam a palavra de Deus, que falam que não acreditam, mas no fundo elas sabem que é verdade, mas diz que não acredita por quê? Porque se elas aceitarem a palavra de Deus como verdade, vai ter que parar de cometer o pecado, vai ter que se arrepender, e não querem, E as pérolas também, os porcos vão fazer o que com pérola? Eles não querem sair da chiqueira, eles não querem sair da lama. Se você tirar, eles vão voltar para lá. É o habitat deles. Então é o habitat também das pessoas que pecam, não é o habitat das pessoas que servem a Deus. E muitas pessoas que estão lá naqueles habitats, nas baladas, usando os seus entorpecentes, vícios, longe de Deus, as pessoas que estão, com seu mundinho, que acha que ele é que é o certo, que as outras pessoas são intolerantes. Então essas pessoas, elas não vão aceitar. Elas estão lá por opção, por escolha. São as pessoas que conhecem a palavra de Deus, que sabem o que fazer para buscar a Deus, se arrepender e seguir o caminho de Jesus, mas elas não querem. Então, se você ficar lançando essas pérolas aos porcos, como diz, pérolas aos porcos, significa, se você ficar lançando as coisas santas aos cães e aos porcos, além deles não aceitarem, além deles não ficarem felizes, eles vão voltar contra você. E o que acontece? Você vai perder o seu tempo cuidando, tentando ensinar essas pessoas que não querem, que já aprenderam, mas jogaram fora tudo que aprenderam e querem ficar na lama. E querem ficar cometendo erros, pecados e achando que estão certos. Então não adianta você querer mudar essas pessoas. Porque para começar a gente não muda ninguém. A gente só lança as coisas santas, ensina a palavra e a pessoa tem que ter a decisão. A decisão é da própria pessoa. Se você decidir que quer, você consegue. Se você não decidir se quer, você vai continuar na mesma. Entendeu? Então, por isso que eu digo, a palavra de Deus, Jesus disse assim, que não era para nós perder tempo com aqueles que já conhecem, com aqueles que já têm a palavra no seu coração, com aqueles que conhecem toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, com aqueles que inclusive já tiveram comunhão com Deus e depois decidiram que não querem isso para a vida deles. Então nós não devemos perder tempo com isso. Então nós vamos aproveitar esse tempo
e levar a palavra àqueles que querem, aqueles que recebem com amor, aqueles que se humilham, aqueles que se arrependem, aqueles que realmente não estavam no caminho porque ainda não tinham conhecido a palavra de Deus. Então eles querem conhecer a palavra de Deus. É para esses que nós estamos aqui, falando que Jesus é o único caminho que leva para o céu. Jesus é o único caminho que a gente pode escolher para seguir. Então não adianta. Dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas não é verdade. Porque cada caminho leva a algum lugar, né? Então vamos dizer que a gente vai para... Aqui eu tô em Goiânia, a gente vai para Rio Verde. Nós queremos ir a Rio Verde. Aí nós vamos pegar o caminho que nos leva ao contrário, que nos leva a Anápolis, por exemplo, a Brasília. Não, se nós queremos ir para Rio Verde, só tem um caminho. Isso é uma analogia que eu faço hoje. Então, se nós queremos ir ao Pai, Jesus deixou escrito, só por Ele. Ninguém vai por outra pessoa. Mesmo que essa pessoa tenha sido santa no passado, ou vive uma vida santa, porque a santidade é em vida, não é em morte. A pessoa que vive uma vida santa, mesmo assim, essa pessoa não pode nos salvar. Não é o caminho. E se está morto, ainda não ressuscitou, pior ainda, aí que não é mesmo o caminho. Mas Jesus ressuscitou. Jesus, ao contrário de muitos filósofos, muitos pregadores que foram exemplos, que falaram coisas lindas, que não ressuscitaram, Jesus ressuscitou. Ao contrário de muitos líderes religiosos que fizeram suas seitas, suas igrejas e tal, né? Não ressuscitaram ainda, mas Jesus ressuscitou. Então é Jesus, o único caminho é Jesus, ok? Bom, então se Jesus, que é o único caminho, falou que a gente tem que pregar, levar a palavra, levar oração, levar ajuda àqueles que querem e não àqueles que estão enquadrados entre os cães e os porcos, na forma de analogia, é claro. Isso foi Jesus que informou que a gente não deve desperdiçar o nosso tempo, lá em Mateus, né? Então nós vamos seguir essa palavra. O que nós podemos fazer então por essas pessoas? Estar em oração por elas, pedir a Deus para que o Espírito Santo consiga entrar no coração dessas pessoas, para que o Espírito Santo consiga a fazer com que essas pessoas se arrependam e se reconheçam errados, pecadores, porque todos somos pecadores, não tem ninguém aqui que já é santo. Mas aqueles pecadores remidos pelo sangue de Jesus e que não quer mais voltar a praticar o pecado. Porque há pessoas que têm o pecado dentro de si, arraigado, e essas pessoas não acham, não creem que isso é caminhar do lado do inferno, do lado do inimigo. É estar preparando para ir para o lado de fogo, como diz em Apocalipse. Então, se você não entende isso, não adianta eu ficar falando. Eu vou falar para quem quer ouvir a palavra de Deus. E isso é um mandamento bíblico. Porque Jesus manda você ajudar os fracos, não os rebeldes. Os fracos precisam de nós, porque eles reconhecem que estão errados, eles querem mudar, querem regenerar. E um dia eu já passei por isso, muitas vezes eu necessitei de muita ajuda. Isso não é humilhante, não. Quantas vezes eu procurei ajuda de mulheres que serviam a Deus com sinceridade, pedi oração, pedi que me ajudasse na palavra e pedi que me ajudasse a entender o que Deus queria da minha vida. E o Senhor ouviu, porque Ele sabia que eu queria mudar de vida, Ele sabia que eu não queria ser a mesma. Então, é isso que eu estou hoje passando. Porque aquilo que eu recebi, a Bíblia diz que tudo que a gente receber, a gente tem que dar de graça para o outro. Então eu estou repassando. Aqueles que querem, aqueles que quiserem, inclusive, pode entrar aí, pode pedir ajuda, pode entrar no meu canal, se inscrever,
pode pedir oração, podem pedir que não conhece ainda a palavra de Deus, pedir alguma coisa. Não sou teóloga, gente, mas há quase 40 anos eu e meu esposo estudamos a palavra de Deus. Para quê? Para a gente estar preparado para ajudar outras pessoas a irem para a presença do Senhor, ok? Então vamos lá. Todos nós precisamos de Deus. Aquele que acha que não precisa de ajuda, que não é errado, que ele é o certo, então, quando achar que precisa de Deus, quando achar que Deus vai mudar a vida dele, que ele não é uma pessoa, mesmo estando dentro das igrejas, estando dentro de uma religião, não vive a palavra de Deus como ela é, como ela exige de você. Você que está nessa situação e precisar de ajuda, nós estamos prontos a ajudar com as coisas santas de Deus para você. Mas aqueles que não quiserem, nós também não abandonamos, mas nós só oramos. Porque quem salva é Jesus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, está escrito na palavra de Deus. Nós não temos condições nenhuma de convencer aquele que vive no pecado, na prostituição, nos vícios, aqueles que vivem fazendo tudo contra a vontade de Deus, aqueles que vivem na fornicação, aqueles que vivem achando que está no amor, que o amor, que Deus perdoa tudo por conta do amor. Mas esse amor aí que eles falam não é o amor de Deus, não é o amor verdadeiro, aquele amor que Deus vai colocar no seu coração. Então, a gente ora por essas pessoas, que um dia Deus possa transformar através da humilhação diante de Deus, do arrependimento e do perdão de Deus, ok? Essa é a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração. Senhor, abençoa cada um. Aquele que está, Senhor, me acompanhando, aqueles que se inscreveram e que estão participando, Senhor, dos vídeos que o Senhor tem colocado no meu coração, essas palavras. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor entre com Teu Espírito Santo naqueles que têm desprezado a verdadeira palavra e têm se entregado a falsas profecias, têm se entregado a falsos ensinos, aqueles que são fáceis de obedecer, mas não têm conhecido a Tua palavra e não têm procurado ler o manual sagrado para viver na presença do Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, por aqueles que querem, por aqueles que buscam, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, estamos aqui para ajudar. Em nome de Jesus, que Deus seja com cada um. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.